Este podcast tem o apoio de Dr. Johnny Biancão, Medicina Ortomolecular e Clínica Médica. E Pizzaria do Jorge, Rua Vitório Zeola, 52, Carandá Bosque, Campo Grande. Você nunca comeu nada igual. Olá, você está no podcast Mãe de Três meninos, mãe de três meninas, mãe de pet, mãe, tia, avó, madrinha, não importa. Esse podcast é para o pai também, é para você. Nós vamos falar aqui sobre maternidade, vamos falar sobre mulher, vamos falar sobre filhos e vamos falar de outros assuntos também. A história é a gente conversar sobre vários assuntos, esse é o objetivo. E a gente quebrar um pouquinho essa história do conto de fadas da maternidade, as coisas não só tão bonitas, mas enfim, os desafios, né? A coisa de ter a profissão, de ter ex-marido, de ter que dividir guarda de pet. Tudo né? isso. No meu caso, que é mãezinha de pet, dividir guarda de pet. Dividir guarda de pet, é isso aí. E hoje a gente tem um convidado super especial. Débora, apresenta pra gente. Nós estamos aqui com o nosso amigo Jorge Wagner Pereira, empresário, pizzaiolo, pai de três meninos, pai de três pets. Foi pai de três pets, mas não deixa de ser. Continua. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado. Débora, obrigado. Eu não sabia desse negócio de guarda de... Guarda de pet? Compartilhada de pet, meu Deus! Vou te dizer uma coisa, eu já pautei matéria na televisão de processo judicial. É verdade. Sim. De Guarda casal de que pet. fica com problema na guarda compartilhada de pet. Amém. Isso acontece mesmo. Amém. De final de semana ficar com um, durante a semana ficar com outro, tem guarda compartilhada de pet, Jorge. Vivendo e aprendendo. Vivendo Nós e temos um aprendendo. assunto hoje aí pra dar e Que vender. legal, Chilene. Só que, olha, para quebrar o clima, é um pedido, na verdade, foi assim, uma intimação do marido Serginho, pai de três, pai do Lucas, pai do João Gabriel, pai do José, e eu preciso saber que história é essa aqui, Jorge. Calma. O que ela tá fazendo? Calma, gente, calma, é uma surpresa, peraí. Mas é porque tem a propaganda antes, mas peraí. Senhor. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la sorrir, quero ver... Tô curiosa. Cher, não sei se você sabia, mas o Jorge é meu padrinho de casamento. Com muito orgulho. Muito orgulho. Eu não sabia não sabia não. É verdade. E ele estudou, ele fez faculdade com o Serginho de Educação Física. Estudamos, turma maravilhosa. Maravilhosa. Turma E aí, maravilhosa. assim, quando a turma se reúne, é muito engraçado, porque tem muitas histórias deles. Eu posso imaginar. E aí, Senhor, o que vem aí? O que se encontrava e fazia? Ok. esse é o Jorge. Jorge, essa música te representa, Jorge? Na verdade, Ou representa uma época da sua vida? Não, uma época boa da nossa turma. A gente tínhamos uma das disciplinas que a gente tinha era ritmo, né? E aí tinha que apresentar, criar coreografia, notas musicais, tal, tudo. E a gente podia escolher as músicas mais populares possíveis. E essa era uma delas, né? Arrasou no repertório. Arrasou. Sandra nosso Rosa grupo, Madalena. os meninos, as meninas, as intocáveis. Perdão, as meninas, as impossíveis, chamava-se. E os meninos, os intocáveis. Os Que meninos legal. intocáveis. Também analogia a um filme faroeste na época que deu bastante
conversa, mas era muito legal, isso é muito bom. Não tem só essa música, não tem Macho Man também. Macho. Que legal. Gente, é uma pena que naquela época não tinha gravação que nem tem hoje, mas a gente... Não tinha WhatsApp, não, né, não tinha, Jorge? Mas a memória Não, mas a fotográfica E deve afetiva. ser boa. Eu vou e dizer para você, auditiva. você assim, não é falando, você tem um grande companheiro de vida, um grande esposo, um grande marido, um grande pai, mas muito da formação passou por essa turma aí. Você lembra? daquela Você lembra a turma? daquela turma ninguém deu errado. Não mesmo. Pessoal, Verdade, é verdade. Ninguém deu errado. É um pessoal muito, muito compromissado com a vida, com tudo. É um pessoal do bem. Então, Serginho, obrigado. lindo. Grande Serginho. Isso grande aqui Serginho. foi assim, meio que uma ordem. Você precisa pôr essa Não, música para começar o mas podcast. olha, eu vou dizer com uma o coisa. Jorge. Eventualmente, lá na pizzaria, a gente faz muita bagunça também. Essa música é uma das músicas que toca lá. E a gente já fez algumas coreografias brincando lá também. É para quebrar um pouquinho o clima e para deixar todo mundo à vontade. Tá, mas quando você apresentou a coreografia, você se vestiu de Sidney Magal? A gente não tinha tanta estrutura para tanto, mas assim, se pudesse, a gente fazia o que dava. A criatividade é longe. Tiraram 10, com certeza. Tiraram Nossa 10. professora hoje está na Espanha, né? Abraço para ela. Tiraram Mas 10. assim, ela deu muita risada. Nossa turma. Espontaneidade. O legal não era a apresentação, o negócio era ensaiar com a turma. Isso que era legal. Então a gente juntava para A diversão morava aí, né? No morava encontro. aí. Aí tinha uns que eram mais tímidos, mais recatados, mas assim, na hora o grupo ia muito bem. Que legal. Jorge, para quem está acompanhando a gente hoje, nesse episódio de hoje, já que a gente vai bater um papo sobre tudo, Sim. a gente quer saber quem é o Jorge. Uhum. Na intimidade, no profissional. Já que no Mãe de Três a proposta é essa, a gente discutir sobre maternidade, profissão, paternidade, principalmente. Né? Porque as responsabilidade cobranças, também é a cobrança compartilhada, e né? o julgamento vêm da mesma proporção, né? Uhum. Para quem está nos assistindo agora, você poderia contar para a gente um pouquinho assim da sua vida, o contato com a gastronomia? Você tem um contato muito, muito direto, já teve, eu não sei se ainda tem, com a educação física também. Sim, sim. E como pai, você é pai de... Três meninos. Pai de 3? 3 crianças, uma de 33, outra de 23 e outro de 20. Tá, é Renan, Gustavo, 33, Guilherme 23 e e Gustavo 20. 20. Uhum. Tá, e por que a diferença tão grande do Renan pro Guilherme? Boa pergunta, Débora. 10 anos? Eu tinha 19 quando o Renan nasceu, modo de dizer, né? Renan foi um treino. Treino, Renan. Não, imagina, eu falo isso pro Renan, Renan vai estar dando risada lá também. O Renan foi um relacionamento, assim, eu era adolescente, vamos dizer, saindo da adolescência, e não foi namoro, não foi nada, e é o grande filho que a vida me deu, um grande companheiro, a gente é como se fossem irmãos hoje, até pela diferença de idade, que é muito pouco. Quando o Renan nasceu eu tinha 19 anos, né? E com o Renan eu aprendi muito e cresci muito com a vinda do Renan, né? Então tudo isso que parte do que eu sou hoje é muito em função dessa paternidade muito precoce, que a gente assume muita responsabilidade, né? E você acompanhou de perto essa paternidade mesmo, jovem? Sim, o Renan, eu morava em Limeira na época. Eu comecei a fazer pizza em Dourados, lá em 1983. Com 14 Aí você anos? pergunta se eu sou ligado à educação física. Tinha 13 ainda. 13. Se eu sou ligado à educação física, e eu comecei a fazer pizza, minha introdução à culinária foi exatamente pela minha aplicação aos esportes. Porque naquela época legal. a gente estudava de manhã, educação física era à tarde, né? E eu competia pela escola. Na minha escola, naquela época, a gente tinha de tudo. A educação física era muito rica. Então, desde atletismo e várias modalidades de atletismo, até handebol, voleibol, basquete, futebol de salão, na minha época, que hoje é futsal. E competia, adorava. E aí, quando já trabalhava de pequeno, de vários bicos imprevistos, né? Vendia picolé, trabalhava em feira, fazia detergente, desinfetante, água sanitária, trabalhava com olaria, para ajudar os que era os bicos. Aí quando o papai falou, tem que trabalhar agora, aí eu procurei um emprego à noite para não atrapalhar a minha vida de atleta, entendeu? E por isso eu fui para uma pizzaria.
um restaurante. Mas foi amor à primeira vista ou foi desafiador? Não vou dizer para você que sim, foi amor à primeira vista. É o primeiro emprego e a gente foi criado assim. A gente não entrava no emprego para ver o que vai dar e sair depois. Você entra para se dedicar. Precisava, né? Tinha que trabalhar. Você tem que entrar e você tem que dar certo porque você não pode estar perdendo a oportunidade. E desde então... com essa idade você fazia o quê na pizzaria? Tinha 4 elementos: ajudante do ajudante do ajudante do pizzaiolo. Você era o primeiro ajudante. Era o primeiro ajudante. O primeiro ajudante, o que ele faz? Ele faz tudo que os outros 3 não gostam de fazer. Tudo que os outros 3 não gostam de fazer. Arrumar a pizzaria, limpar, atender, tudo. Se um brasileiro for trabalhar hoje no exterior, ele sai daqui com um grau superior e vai lá se prestar um serviço que os de lá não querem fazer. Normalmente você vai trabalhar de garçom, você vai trabalhar na faxina, que é bastante comum. E quando eu comecei a trabalhar também era assim. Então, assim, com a primeira semana que eu estava lá, ajudante do ajudante do ajudante do pizzaiolo. Né? Esse, logo acima de mim, com a primeira semana ele saiu. Então não contrataram um outro, eu só acumulei o serviço. Você virou 2 ajudantes ao mesmo tempo? Eu virei 2 ajudantes do pizzaiolo. E aí esse ajudante do pizzaiolo, que também era forneiro, uns 4 meses depois também saiu. E eu também acumulei a função. De forneiro? De forneiro, ajudante do ajudante. Começa como forneiro? Você vai trabalhar com pizza, você tem que começar lá da base. Você não começa como forneiro, já é um status ser forneiro. Você tem que saber de tudo, os ingredientes, preparação de tudo, para depois você ir para o forno, para depois você sair na pedra, que é a montagem da pizza em si. Mas, assim, você pode ser só o pizzaiolo e o melhor pizzaiolo do mundo, o melhor montador de pizzas do mundo. Você pode saber combinar todos os ingredientes. Se você não souber de forno, você está enrolado. Porque o forno, a cocção... diferente, né? O forno do... Nós estamos falando do forno a lenha, tá? Sim. Aí a cocção do forno, para qualquer alimento, faz toda a diferença. A cocção, você fala, é a temperatura? Temperatura, tempo de cocção, cada ingrediente entra numa temperatura que se adequa mais. Para você, se deixar um alho muito quente, jogar um alho em cima, em seguida ele vai queimar e vai dar todo um amargor e você perdeu tudo. Então, tudo tem o seu processo. E quanto tempo você ficou lá em Dourados, na pizzaria? Eu lá em 83 a gente começou, até 87 eu trabalhei em Dourados. E depois? Com 14 anos eu já fazia pizza, porque esse pizzaiolo que lá estava, ele veio de São Paulo. Em lá estando, veio só para fazer pizza, e 14 anos mais ou menos, 14 anos, meados de 84. E ele tinha um namoro com uma filha de um paraibano, entendeu? E ele naquela época, não é que nem hoje, que você tem aplicativo, você vai lá, se encontra e pronto. Ele acabou... sendo o primeiro namorado dela, e chegou às vezes de fato, e o pai apareceu com um facão para matar o rapaz. Senhor! Eu achei que Nós era uma estamos história falando- bonita de amor. Da época do facão! Ele começou a falar, nossa, história de amor. Ele se apaixonou por uma paraibana, então... Filha de um paraibano. Filha de um paraibano. Daqueles viu? arretados. Paraibana entendeu? viu? Aí o rapaz anoiteceu e não amanheceu. Pegou o ônibus e foi embora para São Paulo. E Mas aí... ele foi casar, pelo menos? Não, ou ele foi embora não, mesmo, ele fugiu, fugido? ele fugiu. Meu Deus O papai do céu. não foi para conversar. É história boa de filme, hein? Faroeste caboclo quase, né? Mais ou menos. Então, tá assim, vendo? da noite pro dia caiu pra mim que, bom, você vai ser o pizzaiolo hoje. O gerente da pizzaria, hoje você é o pizzaiolo. Como assim? O pizzaiolo não tá aqui e a gente não tem ninguém. Como eu fui acumulando função. Então, o que eu fiz com 14 anos? Eu fui fazer exatamente o que eu sabia fazer. Eu entrava 3 horas, naquele dia eu entrei 1h da tarde. Eu fiz todo o procedimento que eu tenho que fazer. O que eu não sabia fazer e não sabia que tinha que ser feito é a massa. Que, na verdade, você tem que fazer antes, para ela fermentar, para 6 horas ela começar a assar. A massa que eu olhava ele fazer e ele não me ensinava foi a que eu fiz. Então, assim, quando deu 5h45 da tarde, mais ou menos, estava lá aquele monte de massa na mesa. Eu não sabia fazer as bolinhas, não sabia bolear. Era um sábado isso, né? O dia de maior movimento na pizzaria. E eu estava embolando a massa estava crescendo, os ingredientes tudo pronto, e eu tive que ensinar o gerente a assar a pizza e abrir a massa numa garrafa de vodka. Mas assim, o que é o procedimento de uma massa de pizza? Você vai fazer uma massa para
você utilizar às 18 horas, às 15 horas você tem que fazer essa massa. Ela descansa até 15h30, você boleia e ela vai descansar até as 18 para você começar a abrir. Entendeu? Você imagina uma massa que você faz, fermenta lá em cima, você não boleou e em seguida você vai abrir. Você demora 10, 15 minutos para fazer uma pizza. Uma pizza. Caramba. Então eu passei na prática uma coisa que eu não esqueço até hoje. E ali tinha um senhor, e ele era cliente da nossa pizzaria, e ele chegou lá às 18 horas para pegar pizza. Provavelmente pai de crianças também pequena, né? E ele me viu ali, uma criança de 14 anos, se esforçando para fazer uma coisa que não tinha experiência nenhuma para fazer. A supervisão do gerente te olhando. Para fazer certinho. Para fazer certinho. E como é que você avalia seu primeiro dia como pizzaiolo? E eu vou dizer para você da experiência desse dia. Eu tinha vergonha daquele senhor que estava ali esperando a pizza há 20 minutos e eu não conseguia finalizar. Ele ficou mais de meia hora ali, em pé, de braço cruzado, olhando para mim o tempo todo. Uma pressão, né? Mas em momento algum ele não falou nada, ele ficou prestando atenção. Na sua forma Isso, de fazer, ali no seu... Não falou nada, ele... Entreguei a pizza, é evidente que não é uma pizza de qualidade, né? Ele pegou a pizza, pagou, foi embora. No outro sábado, às 18 horas, ele estava lá de novo. Esperando pela pizza. Que legal. Entendeu? Gostoso? Só então, que no outro sábado, eu já tinha feito a massa antes, as bolinhas já estavam prontas. Então, a pizza dele, que demorou meia hora, saiu em 5 minutos. Tá, mas naquela época não tinha redes sociais, você não tinha Google para pesquisar o que eu faço. Nessa uma semana, você foi atrás? Não, foi descobrir ou você foi... Não nessa uma semana. No dia, na noite, eu sabia o que eu tinha errado. No final da noite eu sabia que eu tinha errado e o que eu tinha que fazer no domingo. Isso pela experiência da massa. Pela experiência da massa. Você tem que fazer, e assim eu levo para tudo. É um dom, a pizza do Jorge, Jorge. Você mexer com alimento é um dom. Mas vamos lá, falar da pizza do Jorge. A pizza do Jorge, todo dia eu vou lá para ser melhor que o dia anterior. Todo dia. Se eu chegar lá hoje, um dia, com a soberba de que mais um dia, eu não vou. Eu não consigo. Se eu fizer uma pizza hoje, que eu vou olhar para ela, eu não sinto a vontade de comer, eu paro de trabalhar com ela. E o que te move a acordar todos os dias? O que me move realmente a acordar todos os dias é saber que você tem o dom de criar um produto espetacular que vai surpreender as pessoas que comem. Você tem um slogan que é maravilhoso, peraí. Inclusive, qual que é o slogan, Débora? Deixa eu lembrar aqui. Uma experiência. Qual que é o slogan? Fala. A melhor da vida, não é a melhor da vida? Gente, me fugiu agora. Peraí, vou deixar, o meu slogan. Eu vou falar o meu slogan. O meu slogan. A melhor pizza de Campo Grande. O meu slogan. Você nunca comeu nada igual. Você nunca comeu nada igual. Você nunca comeu nada igual. Lembrei. E de verdade, nunca. Nunca comeu nada igual. Mas eu posso falar qual é o slogan lá de casa? Do Lucas, do João e do José? É a melhor pizza de Campo Grande, é a do Jorge. Ele não gosta desse slogan, ele prefere isso aqui. Você nunca comeu nada igual, mas para mim, para minha família e para todas as pessoas que eu conheço, que conhecem a pizza do Jorge, é a melhor de Campo Grande. É realmente diferente. Eu vou dizer por que eu não gosto. Todo mundo trabalha, e todo mundo... você está nesse ramo, você se presta a fazer o melhor seu naquele dia, naquela noite. Então, assim, quando você intitula a melhor pizza de Campo Grande, você está menosprezando quem também está na luta e está entregando o seu melhor. E, sinceramente, eu não acho que a minha é a melhor pizza de Campo Grande. Mas, assim, eu me dedico para que seja uma pizza que realmente você vai comer e vai ter vontade de voltar. Com certeza, tanto que o reconhecimento, eu acho que isso é gostoso até a gente falar, ele existe porque, assim, quando você fala, é meio que unânime. Né? As pessoas gostam, as pessoas... vira assunto da roda quando a gente conversa sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me afundei na pizzaria, a gente começou num container, tinha um forno de pizza dentro de um container. Era lá no Carandá? Isso. A minha preocupação, assim, vai fazer pizza, mas dentro do container eu vou fazer um forno a lenha. Porque senão você não consiga entregar a pizza que eu entendo como sendo uma pizza boa que você vai comer e gostar. Então, assim, quando você se presta para fazer,
Se doe para você fazer da melhor forma possível. Entendeu? Hoje, quinta-feira, dia 13. Amanhã, sexta-feira, é um outro dia. Eu tenho que ir para lá todo dia querendo inaugurar aquela pizzaria. Querendo que se fosse a minha grande oportunidade de tudo que eu aprendi na vida, aplicar naquele momento ali. Se eu tiver a honra de receber vocês lá, isso para mim é uma satisfação muito grande. Imagino que isso você passe também para as pessoas que trabalham com você. Não, aqueles lá, eles são os grandes tesouros da pizzaria. Se você sentar para conversar com ensinou para cada um deles? Exatamente. Eu ensino para cada um deles o potencial que cada um deles tem. Jorge, você falando dessa forma, eu vou entrar num assunto aí que também estou bem curiosa para saber. E sua relação com seus filhos? Você imagina. De trabalho. Você imagina. Trabalho, correria, relação com os filhos. Você hoje é casado? Você não é casado? Como é que é a sua relação com os meninos, né? São 3 meninos. Mãe de 3, mãe de pet, e não de 3 casamentos, né? Eita! 3 casamentos ainda não. Mas assim, eu estou no 2º casamento. Como é que é o relacionamento com meus filhos? Assim, o mais aprazível, o mais gostoso. Eu sou muito brincalhão. Eu sou muito palhaço, dado ao início de que você vê. Então, o que eu sou lá, eu também sou com meus filhos. É evidente que tem momentos que é de conversa séria e tal. O que eu procuro passar para meus filhos, além de caráter, de dignidade, de coisas que... Ai, nossa, achou uma carteira, foi lá, bonitinho, devolveu. Isso, para mim, é um chip, você tem que vir com ele. Você não tá fazendo... Você fazia pizza quando eles eram pequenos? Sim. Fazia? Uhum. Brincava, né? Não só pizza, eu gosto de cozinhar. Pizza é o que eu faço muito bem, mas eu gosto de cozinhar no geral. Por que eu faço pizza? Porque quando a gente era criança, a minha mãe comprava, comprar trigo, comprava sardinha, ela fazia aquela torta dessa grossura com tomate, extrato de tomate, colocava sardinha e um pouquinho de queijo de cada um, põe para assar e falava, vamos filho, vamos comer pizza hoje. Aquilo para mim é uma pizza, que é uma torta salgada de sardinha. E eu queria comer aquilo, a memória afetiva. Aí eu queria comer aquilo lá. A mamãe, eu quero comer, hoje não tem. Não, vamos lá, pega um carrinho de picolé, sai vendendo, ganha R$5, compra sardinha, compra um pouquinho de queijo, leva para casa. Vou fazer com a minha mãe. E vou fazer com a minha mãe. Que legal. Com quantos anos? 7, 8, 9 anos. Aí fui trabalhar com feira, com alimentos. Você colher, ir na horta. A gente sabe o valor que tem aquilo lá. Trabalhava com os japoneses, lá em Dourados. Então era montar e desmontar a barraca, né? Como é que eu consegui esse emprego? Você consegue um emprego por indicação. A gente da rua ali, os amiguinhos da rua, um trabalhava lá. Faltou um, tá precisando? Aí vai e chama o outro. E a gente já ia, quando você vai para indicação, você vai para a responsabilidade de ir e não, primeiro, não envergonhar quem te indicou. E segundo, você não vai para sair, né? Então a gente chegava lá sábado, 10 da manhã, montava a barraca, ele chegava com as coisas, aí depois descarregava, eu colocava todos os legumes, hortaliças e tal. Trabalhava até sábado, 11 da noite, das 11 da manhã até as 11 da noite. As hortaliças que sobrava, colocava na caminhoneta dele, a banca ficava lá montada, no outro dia ia à feira até meio-dia. Eles levavam a gente para uma casa deles, era uma chácara, onde plantava, que era à noite, e eu não sei dizer para você onde que era. Lá ele tinha um alojamento com dormitório, com beliche para as crianças, tipo assim, 5 crianças. Todo mundo tomava banho. Ele dava yakisoba para a gente comer, que hoje eu sei que é yakisoba, mas para mim era comida japonesa, né? E comia, e ele dava um chá para a gente tomar de manhã, quando acordava. 3h30 da manhã acordava. 3h30. 3h30 acordava todo mundo, tomava banho, e ele dava um chá para a gente tomar, que até hoje eu não sei que chá que é aquele. Eu hoje tomo café sem açúcar. Aquele chá eu tentava adoçar ele, nunca consegui. 3, 4 colheres de achu, nunca consegui adoçar aquele chá. Tomava o chá e ia lá colher as hortaliças do dia para carregar a caminhoneta para 6 horas estar lá montada a banca. E quando dava meio-dia, terminava, a gente ganhava R$10, hoje pela diária, uma criança de 11 anos, eu estava feliz da vida, e um saco de 15 quilos com repolho, hortaliça, tudo. Aquilo para mim era mais que os R$10. Porque aquilo ali para mim era para a gente a mistura
da semana. E a minha mãe era mãe de 7. Mãe de 7. Mãe de 7. Você era qual o número nessa Eu escala? era 1, 2, 3, eu era o número 4. Número 4. E ali tinha uma sucessão. 15 anos, 13 anos, 10 anos, 7 anos, 6 anos, 4 anos. Esse de 15 começou a trabalhar, o de 13 herda, começa a limpar a casa, cuidar dos menores. E assim Começou vai. a trabalhar assim. Eu perdi minha irmã, que entre esse de 13 e eu de 7, tinha minha irmã de 10. Eu perdi ela. Então eu tive que ser abreviado muito. Eu com 7 anos comecei a tomar conta das outras coisas. Responsabilidade já era desde grande. pequeno. É uma responsabilidade que as crianças nessa idade hoje não têm e é bem diferente. É bem diferente. A relação hoje de tudo é bem Tudo é bem diferente. diferente. Né? Quando você fala que você ia colher e conhecia as hortaliças, é o que você faz hoje? Você faz questão de ir lá Eu escolher os gosto seus de- alimentos, eu aquilo gosto que de ir ao você vai Ceasa. usar, vai ao Eu Ceasa. gosto, isso para mim é uma memória afetiva. Eu ter a honra de ir ao Ceasa, conversar com o fornecedor, entender como é que ele planta, entender a temperatura, a época do ano, que você vai ter déficit de manjericão, déficit de tomate. As minhas ervas todas eu compro fresca. Ó, tomilho é fresco, orégano é fresco, a manjerona é fresca, alecrim é tudo fresco. Aí eu levo para lá, eu desidrato e eu faço minhas ervas finas. E em cima dessas ervas que eu faço desidrato é que eu começo a temperar as coisas da pizza do Jorge. A pizza do Senhor, eu Jorge... tenho um problema com pizza. Pera Começa aí. falando, mas A pizza do Jorge, Shell, a lembrança que eu tenho é assim. O Serginho sempre disse que o Sérgio, que o Jorge era o pizzaiolo da turma. Sempre tinha uma reunião, o Jorge fazia a pizza da turma. E aí, antes do Carandá, você começou a fazer em casa. Também E aí, ele foi fazer uma pizza lá em casa, de... Uma não, 2 vezes, algumas vezes. Uma delas, a gente falou, eu lembro bem que eu falei assim, Jorge, me fala a relação dos seus produtos que eu vou comprar para você chegar e tá tudo aqui. E ele falou, não, você não está entendendo. Quem escolhe os meus produtos sou eu. Não, mas eu compro pelo menos o trigo. Não, você não tem ideia. diferença Você não, tá aí, você deixa não comigo. sabe. O trigo, quem escolhe, quem compra sou eu. Falei, Jorge, o que eu te ajudo? No que eu te ajudo? Você só me arruma um forno a lenha. Aí eu falei, não, forno a lenha eu tenho. Pronto. Eu só preciso pronto. disso. Mas aí ele chegou lá e ele falou assim, Débora, este é o seu forno a lenha? Eu falei, você já usou? Sérgio, nós já usamos. é assim, ele destruiu, acabou com o seu forno. Ele só falou assim, precisa de uns ajustes, ele não foi queimado adequadamente, não foi isso? Eu não sei se você lembra. Foi a essa primeira queima do forno. Foi Né? a minha primeira queima. Foi a primeira queima do forno. Nossa Mas estava lá redondinho, Sim, bonito. mas era o forno a lenha. Mas era o E pra gente que vai fazer pizzas na casa. A história das pizzas de faculdade, assim. 83, né? Aí fui para São Paulo, tal, voltei. Entrei na faculdade aos 24 anos. Entre mudar de uma cidade para outra, ter déficit de atenção, trabalhava até 2h30 da manhã. 6ª série, 7ª série, eu tinha, por exemplo, na 2ª, na 4ª e na 6ª, aula de matemática. Eu chegava lá... dormindo. E as aulas eram no primeiro turno, as primeiras aulas. Ui. 2 aulas seguidas. Então, assim, você chega no final do ano, você não... Eu perdi anos, assim, 2 ou 3 anos. 2 anos que eu reprovei, mais anos que eu viajei de cidade para outra que eu perdi. Eu fiquei 4 ou 5 anos. Até o cara falar para mim, olha, você aprendeu a fazer pizza? Aprendeu. Você nunca mais vai fazer outra coisa na vida. Eu falei, não. Porque quem aprende a fazer pizza não faz outra coisa na vida. Eu falei, não, você vai falar uma coisa para mim que eu não faço? Eu? Eu que comecei a trabalhar com tão cedo. E aí foi uma luta para estudar. Então eu entrei na faculdade aos 24 anos. E aquilo para mim foi uma vitória. Física. Formado em educação física. Que é uma paixão, pelo esporte, que as pessoas então, né? que as pessoas entram na faculdade 17, 18 anos. Eu entrei com 24, a pessoa já está saindo. Então eu aproveitei muito a minha faculdade, mas muito mesmo. Em todos os sentidos. Fazia a coisa que eu mais amava, que era estudar a educação física, e a educação em forma de educar mesmo, né? Que a gente não ser um professor, ser um educador. Colhi o máximo, que eu tinha outra cabeça. Eu não ia lá para me divertir, gostava de jogar bola, tudo. Me divertia com a turma, mas assim, um afinco de estudar. E eu cheguei no ápice da minha profissão como educador físico. Eu fui personal por 20 anos,
Eu 20 anos e trabalhei como junto personal, não. Trabalhei como personal com 20 anos, eu tenho certificado de Assembleia Legislativa, de Câmara Municipal, como destaque na área, como personal de educação física, eu fiz muito trabalho voluntário, né? E cheguei realmente no meu ápice. Só que chegou num ponto que não anda mais. Tá? E aí como é que começou o trabalho de fazer pizza para a turma? Todo mundo foi reunir, fazer um churrasco, tá? Um dia eu falei, vamos fazer uma pizza? Pizza? Uma pizza? Quem vai Vamos fazer a fazer pizza? pizza. Eu faço. Não, eu faço a pizza. Ah, você faz pizza? Eu faço. Como assim pizza? E num fogão convencional, desses daco de 4 bocas assim. É evidente, você não vai comer uma pizza do Jorge hoje, você vai comer uma tapioca com queijo em cima e fala que é pizza e todo mundo come que tá bom. Jorge. E aí, a gente Não, brinca... mas a comparação que ele fez é realmente. Não, mas não. Se você Eu concordo, se você eu comparar concordo. antigamente para hoje, mas dizer que é Concordo. tapioca, a pizza do Jorge, nunca, Jorge, nunca. Não, ele quis dizer nem fazer quando era daquela época. Mesmo assim, ele deixa a temperatura certinha do forno, ele sabe a temperatura do forno. O que eu Você acha puder, que não? o que eu Ele puder, sabe, puder ele extrair, conhece, aí eu vou extrair. Isso a Ele gente faz. sabe. Então, mas aí, os amigos, vamos fazer pizza de novo? Vamos. E aí eu chegava lá, já tinha um dobro de número de pessoas que foram na primeira vez. Claro, a propaganda Entendeu? é boca a boca. A pizzaria, a história da pizzaria é a mesma coisa. O pessoal fala, a sua pizza é a melhor pizza da cidade. Eu falei, não sei. E eu entro com a cabeça ali dentro, eu fico lá 14 horas do dia, e eu não sei da proporção que isso toma na cidade. Você nunca viu pizza do Jorge em outdoor, você nunca viu pizza do Jorge em televisão, rádio. É boca a boca. Não, boca a boca, que é o que é eu boca a boca. acho Essa dimensão que tem é essa. que é a melhor parte, né? Sim, mas aumenta muito a responsabilidade. As pessoas, às vezes, atravessam a cidade. Eu não estou no centro da cidade, eu não estou numa rua gourmet. Eu estou num bairro, teoricamente, afastado de muita coisa. As pessoas atravessam a cidade porque é aqui que é a pizza do Jorge. Às vezes as pessoas chegam lá e olham, é aqui. E eu sou anfitrião, adoro receber. Você está lá na minha casa, para mim, é um privilégio. Por isso que eu vou nas mesas, sirvo, corto. Eu vim para ver, eu vi no Instagram. Eu vi no Instagram, eu quero ver se é assim mesmo. Não, e eu falo assim, olha, seja só honesto. Você não paga se você não gostar. E realmente você não paga se você não gostar. Porque eu tô ali para ele. Eu não sei o seu dia, mas eu tô ali para te receber. Não é só a pizza, né? É a pizza, é o espaço aconchegante. A pizza é o the best, é o must. A pizza é o... Mas, assim, a sua pizzaria é aconchegante, você chega, você se sente em casa. Mesmo quem não conhece o Jorge, essa simpatia, as crianças amam. Ele vai e fica, né, na pizzaria. Não é aquela coisa que você vai comer e corre embora. Quando ele era personal, que eu lembro bem dessa época, assim, ele tem um mel com os alunos, com qualquer pessoa que conhece o Jorge mais de perto, porque é o carinho que você tem com cada uma das pessoas que você conhece, que você atende. É impressionante, é apaixonante. Esse trabalho de personal que a Débora fala assim, é personal. É para você, é para a Débora. Você procura a pessoa e você tem um objetivo que ela está dividindo com você, e aí que são 2 pessoas para um final, um objetivo. E eu tenho que trabalhar com ela, e ela está confiando em mim, e nós 2 juntos temos que ser competentes para chegar lá. Fazer pizza é a mesma coisa. Eu vou fazer uma pizza para vocês, vou fazer uma marguerita para Débora. Eu vou chegar o Carlão lá, vou comer uma marguerita, vou fazer uma marguerita para o Carlão. Entendeu? E eu vou me entregar totalmente aquilo lá. Então, a mesma questão é com os filhos. A mesma questão é com os cachorros. São 4 cachorros, na verdade. Pastor belga de Malinois. Olha só. Que lindo. Tá? Você sabe que cachorro é esse? Sim. Esse é o terceiro cachorro mais inteligente que tem. É lindíssimo. E são os cachorros, por exemplo, que o pessoal do choque usa. Entendeu? É um cachorro extremamente inteligente e bravo. Um deles eu deixei com o meu irmão lá na casa. E os outros 3 eram a Pita, o Taz e o Pantro. Eu chegava em casa à noite, esses cachorros moraram comigo 3 anos. 3 cachorros, eles nunca pegaram coleira. Nunca. Coleira.
E eu saía toda noite com eles de madrugada E eu queria no saber bairro. dessa história. Pra passear. No Você bairro pra assustou passear. muita gente, né, Jorge? Eu sei que você, eu tô assustou imaginando. muita gente. Ele de madrugada, o Jorge, que não é pequeno. Mas você com andava com ele 3 de madrugada? pastor De madrugada. belga. Muita De gente madrugada. Ou de assustou. bicicleta, isso aí, para esse cachorro, a demanda de energia, de gasto Eles energético são. é muito grande. Eles são. Você tem um cachorro, você tem que cuidar, você tem que amar, você tem que identificar qual que é A necessidade a característica dele. do cão, né? E aquilo ali é para a vida inteira. Por exemplo, semana passada, acho que foi sexta-feira, eu fui ver a Pita, que se chama Pita, pelo filme Chamas da Vingança, Denzel Washington, e tem uma criancinha, uma menininha que chama Pita. Se você assistir esse filme, você... E eu assisti esse filme, vou ter uma cadela, vai se chamar Pita. Que lindo. Ai, que bonitinho. É lindo. E hoje Então, os cachorros não estão mais com você. A Pita está com o Cláudio, que é da veterinária, que é o que levava ela para tomar banho. E o Cláudio trabalha na clínica e hoje ela cuida de uma casa de bronzeamento. Grande, espaço grande, eu fui ver. Que ela e tem a Pita espaço é para um xodó lá, correr. né? Entendi. Mas assim, imagina eu para doar a Pita, que foi minha primeira companheira e depois os filhos são filhos dela. Aham. Né? Foi muito difícil para mim doar a Pita. Eu só ia doar a Pita para alguém que ama a Pita, que nem eu, e possa cuidar da Pita. E realmente é a pessoa correta para E isso. você teve que fazer isso por conta do lugar onde você morava? Eu morava numa casa, depois eu passei a morar num apartamento e aí não teve mais como levar. A mesma coisa com o Pantro e o Taz, mesmo vacinado, com coleira, ele pegou leite e eu não queria que o Taz sofresse. E por que Tive você que ir pro escolheu sacrifício. essa raça? É uma raça que você gostava, que É, você conhecia? eu gosto da raça. Se eu pudesse, eu teria cachorro de grande porte mesmo. Mas para isso você tem que ter um local adequado e aí sim, vai dar para você sair à noite, por mais que o cachorro te respeite. Mas até hoje a você tem essa relação com sentou eles aqui, todos, a Pita né? está sentada ali, Pita, deita. Se tocou a campainha, ela entra. Tocou a campainha, inclusive. Meu Eita! Deus do Entra, Débora. céu. Ninguém tá Pode entendendo vir aqui, nada que tá Débora. acontecendo. Olha. Calma, gente. Calma, Olha o olhinho brilhando, olha o olhinho calma, brilhando. Peraí, eu vou pegar. Vem cá, Débora. Obrigado, Débora. Olha isso, gente. Ah, eu quero que você me fale sobre Então agora essas você vai faixas. entender na prática isso aqui. Débora, entra, fica à vontade. Jorge, Março Lilás, Uhum. conscientização e combate ao câncer de colo de útero. Abril Azul, mês de conscientização do autismo. Pode abrir, abre, por favor. Posso abrir? Pode abrir. Ai, meu Deus. Vamos trocar? Shilaine abre uma, Débora abre outra. Olha que Calabresa. Ah, deixa eu contar. Pode contar. Quando eu vou na pizza do Jorge, o João, que é o do meio, ele pega e fala assim, eu vou ali ao banheiro e já volto. Aí, quando eu menos espero, chega uma calabresa acebolada na mesa, e aí eu falo assim, mas nós não pedimos calabresa acebolada. Aí o Jorge fala assim, esse é pro meu amigo. Ele vai lá no balcão e fala assim, Jorge, aquela calabresa. Exatamente. E aí fica só entre eles. Aí quando você vê, está lá na mesa. Tá na mesa. Nossa, que Meu lindo. delícia. Meu lindo. Como? Prova. Caramba. Esse negócio de delícia e ficar só olhando não funciona. Olha, eu vou começar pela de calabresa, já que eu tô falando dela. E eu amei a coisa temática também da embalagem. E Podemos por falar. que você chegou Olha a aqui, ó. essa... Não tem jeito de eu olhar essa pizza e não comer. Não. Ah, o Lucas falou. Eu Pega perguntei aqui. pro Lucas quais são as características. Eu e o Serginho perguntamos. Lucas, quais são as características da pizza Carlos, do Jorge que você mais Vocês gosta? não podem entrar aqui? Não, eu acho sacanagem vocês não entrar aqui. Podem sim. Pelo amor de Deus. Ele disse o seguinte, o Lucas é o mais velho. A crocância Débora, por favor. A crocância da mata. Não, com a mão, Não. aperitivo. Guardanapo, delícia. garfo. Pode deixar aqui, guardanapo, E garfo. Vai, por favor, crocância pode da invadir. massa. Qual que você Ó, quer? Lucas, só pela Peraí. percepção de comer a sua pizza. Crocância da massa, que é esse barulhinho que você está fazendo aí. A suculência do recheio. O sabor. E aí ele deu um toque final dizendo o aroma. É o aroma. O aroma. O aroma entra nessa E seleção o aroma- de ingredientes que você faz. E assim, Você o pode Lucas, cheirar, E o Lucas, pode cheirar. Carlos, e o vem Lucas comer tem essa 13 baiana aqui. anos Vem cá. e foi assim uma pergunta, por que você gosta da pizza do Jorge?
Aí ele falou, você quer uma característica? Eu falei, não, por que você gosta? E aí ele falou essas 4 características. Bacana. E é isso mesmo? Que idade que ele tem? 13. É Eu bacana. tenho que falar que ele vai fazer 14, porque senão ele fica bravo. Porque ele tá na pré-adolescência, Entendi. então se eu falar que ele tem 13, ele fica bravo. Aqui, essa aqui dá pro Carlos. Carlos, isso serviu. É na mão mesmo. A baiana assim, que é o bom. Carlos está comendo agora, essa é uma pizza autoral. Quando eu seleciono, esses são os ingredientes que vão dar certo, e aí é proporcional, fracionar o que não acentua, o que diminui, o que aumenta, para você chegar no equilíbrio desse de aroma, de paladar. Se quiser, a pizza é uma pizza baiana, para quem gosta de pimenta, e ela não é aquela pizza que vai comer e vai queimar tudo, mas ela tem Saborosa. pimenta e tem o sabor. Então, o Carlos vai poder falar melhor até, tá? Dá o feedback aí depois, Tá, Laura. e aí, Agora assim, não dá. Você não tem só a Agora não pizza dá. aberta. Você também tem uma outra... Calzone. Uhum. Calzone é a pizza fechada. Todo ingrediente pode ser feito com... todo ingrediente ou todo... Toda pizza pode toda virar pizza calzone? pode virar calzone? É uma pergunta muito boa. Quase todas não. Lógico que eu posso pegar qualquer ingrediente, fechar e servir uma pizza como calzone. Tem uns que não vão ficar boas. Isso a gente não indica. Quando você abre o cardápio da pizza do Jorge, tem uns calzones lá, que são as indicações dos calzones mais pedidos e mais comuns e que ficam melhores como calzone. Mas sim, a maioria Eu gosto deve virar. da abobrinha. Eu gosto da abobrinha. É uma delícia. Ela fica suculenta, molhadinha. Uhum. E a abobrinha vem muito disso. É o respeito pelo alimento, pelo legume. Até eu chegar nessa pizza abobrinha, como é que ela é feita, que podia ser de qualquer maneira, também tem isso. Como que você foi prepara a testando? abobrinha? Você foi testando? Testando. E aí você faz assim, já comeu uma pizza de chicória, que é escarola. É feito na hora. A comida de abobrinha, também. A brócolis, também. A pizza verde, que é uma combinação das 3 coisas, mais manjericão e tomate. Nossa Também. senhora, eu amo. E assim, eu quero uma pizza de filé, eu vou refogar na hora. A pizza do Jorge de camarão, eu vou refogar o camarão na hora. E dá trabalho. Com Mas é certeza. isso que eu gostoso. Por favor, pode invadir, fica à vontade. Vem passar raiva. Pode escolher. Fica à vontade. Cadê a Débora? Débora Delícia. fugiu. Cadê Débora? Fugiu. Débora fugiu. Ibrahim, gente. Débora Ibrahim. Débora Ibrahim. Porque a outra Débora tá aqui comendo. E bem, né? Jorge, enquanto a gente tá saboreando aqui, porque, né, eu acho que a gente chegou na hora do gostosíssimo do nosso bate-papo. Os seus filhos moram aqui ou não? Guilherme finalizou a licenciatura agora em Botucatu, na Unesp, Biologia, e está fazendo o TCC dele na Unicamp. Renan é de Limeira, ele está trabalhando comigo faz 3 anos, e o Renan me ajuda, é meu braço direito na pizzaria. Então, os Estou dois, aqui os hoje dois, por conta do Renan. Olha, Ai, tá lá entendi. fazendo pizza. Liberou. Renan, viu? Obrigada, Renan. Obrigada, Obrigada. Então o Renan e o Pedro, Obrigada. e toda a minha equipe Beijo, obrigada. que eu amo, estão lá cuidando. que Tem eu tô outra aqui. Débora lá também, né? Tem, a minha financeira. O meu pé de boi lá. Tá? Então, assim, para o Jorge estar aqui hoje e ter a confiança que essa pizza vai chegar aqui exatamente como se eu estivesse lá fazendo, demora um tempo. Entendeu? Por isso que agora eu saio para conversar, porque é um dia mais ou menos tranquilo. Você tem uma equipe que te dá todo esse suporte. Não, tem uma equipe que é o Jorge lá dentro. Ah, que legal. É a miniatura do pra Jorge lá fazendo. eles entendem o que é uma pizza do Jorge. E assim, qual que é o maior ingrediente da pizza do Jorge? É a dedicação dos funcionários que lá existem. O maior tesouro da pizzaria são os meus funcionários. Porque é muito comum, Jorge, muito simples, Jorge, vou fazer pizza na casa da Débora e vai ter os convidados lá. Quando eu abro uma pizzaria, Jorge, não dou mais conta de servir aquilo sozinho. Eu preciso de uma equipe que entenda tudo isso aí. E eles, eu falo para vocês, são os grandes colaboradores de um grande produto que, se não tiver uma dedicação e um bom atendimento, vai para água abaixo. Ali junto com você, no forno, fazendo as pizzas. Uhum. Você, o Renan e quantos mais? Ali na frente fica o Jorge está lá fazendo pizza, o Renan está na praça, que é uma função muito importante, que é calabresa, presunto, são os alimentos mais perecíveis, a burrata. Eu tenho uma geladeira atrás dele.
E eu vou pegar ingredientes específicos para aquela pizza que eu vou montar. Ele vai tirar toda hora da geladeira e vai montar. Então, você vai ver meu pracista, toda hora ele está lá na impressora pegando, vendo qual que é a pizza que já está presta para sair, e ele vai estar cortando na hora. E eu vou pegar as pizzas para montar dos ingredientes mais frescos possível para montar aquela pizza para colocar no forno, peito coberto. Então, ali na frente tem pelo menos 3. Forneiro, que ele fica para fornear e cortar a pizza, o Jorge para montar, e o pracista, que ele já vai preparando de antemão as pizzas. Os ingredientes. Pedidas, Uma coisa que a gente E aí, por trás disso, mais 4 pessoas. Entendeu? Por trás desse pessoal do fogão, pessoal que vai refogar a abobrinha na hora, que vai refogar o brócolis na hora. Vai te entregar ali para você terminar a montagem. E a gente, é uma coisa que é bonita e que você fez questão de deixar o forno ali para a gente observar a montagem. E esse movimento de virar a pizza dentro do forno que a gente olha, não é? Ela é encantadora, tem uma, como se fosse uma magia ali. Na verdade, é uma arte, né, Débora? Porque é uma o arte. artesanal, né? A pizza é bem artesanal. Mas é como eu disse para vocês lá no começo, não adianta você ser o melhor montador de pizza, o melhor pizzaiolo não entender do forno. O forno, ele dá o toque final. E essa virada cocção, que é necessária para você... Isso. Você é uma pizza dourar redonda, né? O forno, o fogo está aqui e a pizza é redonda. Eu coloquei ela aqui. Ok? A lenha está aqui. Ela vai esquentar aqui e eu vou virar a pizza. Ela vai esquentar aqui e eu vou virar a pizza. Ela vai virando. Virou, esquentou os 4 lados, eu tirei e coloquei. Não é isso. Não? Não. O que é? Isso aqui é um calor do fogo que ele vai passar por cima, por isso que é o forno a lenha. E aí ele vai recorrer por baixo, que é onde está a massa. Se vocês levantarem aqui, vocês vão ver que a massa está assada embaixo, ela não é branca. Tá bom? Tá, mas olha, Tá vendo? Ela está assada embaixo e em cima. Delícia. Vem pra cá, vem comer. Tá? Já estão satisfeitos? Então esse meninos? arco ele faz, aí passa por baixo. Quando a pizza dos lados está assada, não quer dizer que ela está pronta. E aí você vai trabalhar a cocção do forno, da temperatura certa para cada ingrediente, para que esse sabor do queijo passe a derreter, o tomatinho que está aqui em cima passa o sabor pro queijo, a cebola passa a ser bem assada, a calabresa principalmente, entendeu? E aí sim, você tem um produto final. Existe pizza sem queijo? Existe. Existe? Qual? Tradicionalmente a pizza de calabresa não vai queijo e a pizza de atum não vai dar queijo. Vou dar 2 exemplos para que vocês conheçam. Tradicionalmente não vai. De lá para cá, de São Paulo para cá, o pessoal atravessou o estado e começou a colocar queijo na calabresa e a gente não mudou isso, porque é uma tradição que já tem aqui. É uma delícia. Mas se você for lá e pedir a pizza paulista, por exemplo, é uma pizza de calabresa com a geleia de pimenta que a gente faz lá, a calabresa Que bom. e a cebola. A pizza de atum tradicional também não vai queijo, a gente traz aqui com a mussarela e a gente tem atum especial com provolone, tá? Que também vai. Tá, agora eu queria saber de você essa promoção das caixas. Ah, tá. Mas isso Por aqui, que você teve essa iniciativa? Então, Nós estamos assim, em Abril Azul, que é o meio de conscientização do autismo. Pode levantar lá. Essa das meninas, né? Essa das meninas. Do colo do útero, não é isso? Isso. É o Conscientização Márcio e combate à Lilás. infecção de útero. Isso, e aqui, Tá ao nesse mês de contrário. abril, Tá ao contrário. é o azul. Mostra aí. Azul, É. azul. Abril Azul, mês de conscientização do autismo. Então, essa aí, assim, acho que é o mínimo que você pode fazer para ajudar a corroborar de alguma forma. Que o quanto mais, principalmente o trabalho do autismo, a gente tem que entender o máximo possível, porque essa demanda, quanto mais se estuda, mais vai atrás, e assim, e é um número que tem crescido, que tem crescido como um todo. Então, quanto mais você souber e poder ajudar e divulgar, melhor vão conviver, melhor serão inseridos. No caso do câncer lá, quanto mais a gente antes poder cuidar, Prevenção, né? fazer a prevenção, melhor ainda. Mês de março, as meninas, agora o autismo, e o mês de maio é maio amarelo. Então, todo mês... do trânsito. Do trânsito. Uhum. Então, todo mês tem uma campanha. E a gente, de certa forma, também vai estar ajudando. Todo mês. Não, é maravilhosa a a iniciativa. Uhum. Maravilhosa mesmo. Mas aí você vai fazer caixa e vai sobrar caixa lá. Tudo bem. Mês de abril, né? Sim. E a gente não deixa de soltar a de maio.
Entendeu? Porque é um alerta, é uma maneira da pessoa se cuidar. E é uma Mas eu campanha comecei... constante, né? Acompanha o ano todo. É o ano todo, então todo ano. Outubro novembro azul. Outubro rosa e novembro azul. Isso, novembro azul. Eu comecei com novembro azul. Por que eu comecei com novembro azul? Porque tem um preconceito enorme desse negócio do homem com câncer de próstata. E lá chama pizza do Jorge. E se você de alguma forma pode ajudar, nossa, eu vou dar as caras e vou fazer. Entendeu? E eu lembro que a primeira vez que eu fiz, o meu professor Isaías, o professor de jiu-jitsu, um grande companheiro da época que eu dava aula de personal, e o Isaías um dos precursores do jiu-jitsu aqui. Eu conheço. E ainda fui brincar com o Isaías, que ele foi lá pessoalmente me visitar e ele não sabia. Aí outubro é novembro azul, e eu e ele brincando assim, aqui, ó, meu lindo. Que legal. Isaías que legal. É um querido, Isaías. Grande abraço, grande querido. Você foi professor de algum autista? Chegou a Não, dar não aula tive, para mas eu autismo? já trabalhei com vários tipos de, não neurológicos, mas com certas deficiências. É um cuidado a mais, né? É um Você cuidado tem a mais. que ter com... Amputados, cardíacos, marca-passo. Eu peguei um para trabalhar, e aí já tinha uma certa idade, amputado. E aí você vai fazer uma pesquisa, né? Do personal. Eu fui em 4 médicos e em 5 fisioterapeutas. Todo mundo falou para mim, ó, bomba relógio vai estudar na sua mão, vai estourar na sua mão. Por quê? Tem uma certa idade, não tem histórico de atividade física, perdeu a perna, tá 40 quilos acima do peso, marca passo. Você gosta de desafio, né, Jorge? Mas não é que é bom? Você não cresce assim? Olha, você gosta, né? Você Você gosta não de ser cresce assim? desafiado, né? Aí eu cheguei para ele e falei, meu amigo, seu diagnóstico é isso aqui, eu fui ali, eu fui ali e não pega, tá? E aí tá aqui, ó. Dá a mão aqui, vamos embora, vamos trabalhar. Vamos fazer juntos. E não gosta de atividade física, tanto é que não fez a vida inteira. Você vê o quanto é impressionante, porque assim, às vezes a única coisa que essa pessoa quer é ser acolhida de alguma forma, né? E às vezes ele nem sabe. Às vezes ele nem Exato. sabe. Ele tá indo porque assim, olha, se você não for, você morre. Daí você lutou sua vida inteira para chegar a um nível na sua vida. A hora que você chega, você vai morrer sem lutar? Né? Que era o Precisa caso. de ajuda, né? Que era o caso. Ele virou um desembargador. Olha. Ninguém vira desembargador à toa. E na hora que você está desembargador, você tem um problema, você amputa uma perna. E aí? Eu falei, não, vamos embora. Um dia eu vou comprar uma bicicleta. Vamos junto. E isso, eu vou amarrar seu pezinho lá no outro aqui, eu vou com você. Essa pessoa chegou a perder 40 quilos. Genial. Olha. Era a melhor hora do dia para mim. Chegava na casa dele 8 da manhã. Faz tempo isso? Eu tive a honra de trabalhar com ele por 5 anos. A gente... Fantástica a história. Quando você Fantástica. chega à noite em casa, é assim... É bom, cara. É maravilhoso. Olha, eu vou né? dizer para você. É uma sensação de... Eu não ligo você mesmo. ganha mais do que ele. Assim, eu juro para você que eu não ligo mesmo de sair, de trabalhar, de você se doar, né? Da melhor forma possível, né? Mas olha, ficar em casa é a melhor coisa do mundo. Eu sou extremamente caseiro. Que é a hora que você chega, que você toma banho, que você vai conversar com Deus, né? E, puxa, muito obrigado por eu ter saído hoje e ter dado nada menos que o melhor que eu pude dar para qualquer um que eu tenha passado cruzado na vida, né? E aí quando você levanta de manhã, você tem um lugar que você dormiu, você teve o privilégio de tomar um banho e de fazer uma primeira refeição, nós somos bem mais melhores do que... conversar com ele. Nós somos mais ricos que 1/3 da população mundial que não tem isso. Essas 3 coisas juntas. Casa, é um lugar para você dormir, alimentação, um banho digno. Nossa. E uma alimentação que seja um pão com manteiga. Jorge, você sempre teve uma fama boa, de não beber, de dormir cedo no sentido de me preservar e não por conta do trabalho, e não sair. Mas os meninos te
É sempre que vem essa risadinha, eu fico com medo. O que Eu vem, cara? Eu não tenho É medo. porque os meninos, assim, eu fui conversar com os meninos, né? Lógico. Os meninos conhecem o Jorge, me contem aí o passado de vocês, o que vocês aprontaram. Aí, assim, de novo o Serginho, os meninos, Luciano e Companhia Limitada, já comenta da sua Já turma. comento, Claudião. Claudião, o Montanha. Dá Montanha. trabalho. Peraí, tem outro padrinho também de casamento, peraí. Ai, meu Deus, marido da Valquíria. Peraí que eu vou lembrar. E aí eles falaram que viajaram com você pro Jubes uma vez e aprontaram com você. Aprontaram, Jorge? Alguém consegue aprontar com o Jorge? O que eles aprontaram. fizeram com o você? Jubes? Jogos é os Jogos Universitários Brasileiros. Ah, sim. Isso foi em 96 e foi lá em Florianópolis. Cecê Harada, que era o nosso professor de judô, era o presidente da Comissão Sul-Mato-Grossense de Desporto. Por algum motivo particular, ele não pôde ir. E ele virou para mim e falou: Jorge, você vai como chefe de delegação de Mato Grosso do Sul. Vai cuidar desses meninos. E cuidar desses meninos. Nossa, né? Você dá responsabilidade para mim, né? Desde moleque, nossa senhor. Né? Sensei Harada, judô, aquela coisa sistemática. Vai te pedir, você não vai? Vou. Então você vai antes, vai ser tudo pago pela Confederação Brasileira de Esportes. Você vai 2 dias antes, vai se encontrar com o presidente da Confederação Brasileira de Esportes, vai com essa carta aqui, ele já está sabendo, já conversei em 96. Então. Peguei ônibus e fui para Florianópolis. Aí cheguei lá, você é o Jorge, Sensei Harada mandou e tal. Jorge, que é aquele da feira, que nunca viu praia na vida, chega em Florianópolis. Né? A sede vai ser em Canasvieiras, você é chefe de delegação, o hotel é esse aqui, o apartamento seu é lá em cima, escolhe qual quarto você vai ficar. Nossa, tô lá, escolhi meu quarto e tal. E os meninos, né, que nós somos da turma, Jorjão tá lá. Jorjão tá lá, o pessoal, porque era o pessoal da Federal, CDB e tal, e Jorjão tá lá. Estamos em casa. Estamos em casa, Jorjão, né, na praia. Da praia. Eles são da farra. Tinha a cesta astral lá, que eu nunca ia na cesta astral, mas na segunda-feira eu pegava os rescaldos dos caras e dava de dedo neles, sabe? Eles davam trabalho. E eu era meio paizão da turma. E eles gostavam de beber, mas beber é de dormir nos bancos das universidades. Né? E deu um histórico bacana dos meninos. Mas, como eu disse pra você, ninguém deu errado na vida. Ninguém deu errado, A hora que dava... Tudo deu certo. Tudo deu certo. Naquela época ainda podia beber na universidade, né? Ainda podia. E aí eu cheguei, aí os meninos chegaram 2 dias depois, tal, recebi os meninos, tá lá, não, Jorge, você já tá aqui, como é que é? E vamos fazer. Competir era de menos para eles. E eu preocupado, eu sei que nossa realidade, Mato Grosso do Sul, com desporto, comparado às demais, mas a gente queria fazer um negócio legal. E aí na primeira noite eles já saíram. E aí eles foram andar, tá, ver o que tinha, Vila Universitária, aí se informaram e tal. O Jacometo... lembrei o outro, Marcel. O Jacometo, ele tinha o cabelo do Antônio Bandeiras na época, ele era parecido. E o Jacometo desapareceu. Desapareceu no dia seguinte. Cadê o Jacometo? Não. O Jacometo já estava, achei uma nativa aí. Nossa. E sumiu. E aí, na noite seguinte, não, Jorge, você tem que sair com nós, chefe de delegação, sair com nós e tal. Cara, não vou sair. Não, vamos sair com nós. Hoje vamos sair, vamos conhecer, tal. Vamos dar uma volta na cidade. Tal. E nós fomos ontem e conseguimos uma boate Shampoo. E a gente quer que você vá lá. Cara, eu não vou. Não, vai, pô, vamos sair. Cara, eu não bebo. Não, vamos sair, ouvir música, dançar. Vamos sair. Te convenceram, claro. Tá, eu vou para educação, acompanhar os meninos, tal. Cuidar dos meninos, cuidar dos meninos, né? Chega lá assim, você entra, cortina que nem essa aqui, você abre, tem uma parede. Quando você vira a parede e tal, é uma boate que a gente fala hoje. Como é que fala, Débora? LGBTQI+. Entendeu? LGBTQI+. Com todo respeito, a Débora sabe falar e eu não sei falar, me perdoe, mas era uma boate para o gênero da época. E eles tinham entrado nessa boate à noite em 96. Eles tinham entrado errado na boate, entendeu? Eles não sabiam. E largaram o Jorjão. Aí jogaram lá dentro e sumiram da boate. E foram embora. E foram para casa. Eles te deixaram na boate? Entra aí, Jorjão, nós já vamos. Já vamos. Já voltamos.
Dali a pouco procurar os meninos, não acho ninguém. Cadê os Não, meninos? Isso aí e fui pra casa. Então essa é a grande sacanagem que fizeram comigo, mas é. Porque ele não A história bebia pra e contar ele é não bom. sabia, ele não bebia, É. ele não saía. E aí os meninos falaram assim, a gente precisa mexer com o Jorge. É isso, Jorge. Rolou. E aí, E aí ele é o nosso paizão, ele vai na frente. Porque se ele entrar, a gente pode entrar. É, exatamente. Se ele, que é o chefe da delegação, Entrou. entrar, a gente também pode. E aí eles entendeu? sumiram. Bom, virou a bagunça da semana, né? Esse negócio. Mas assim. Aí presentearam e- com um shampoo, e aí... Não, eu não fiquei muito tempo, porque eu fiquei procurando eles, não achei e tal, olhei assim o Mas ambiente. você sacou que te Obrigada, deixaram né? mesmo. É isso aí. Mas aconteceram coisas engraçadas, assim, legal. né? Naquela. O caso do Serginho, eu vou contar. Pode o Serginho, contar. O Serginho o Serginho foi como natação. E o Serginho era meu companheiro, assim. E eu entrei na faculdade sem saber nadar. E aí no 4º ano tinha um curso de salvamento, e você tinha que fazer. E lá na Federal tem um poço de 10 metros de altura. E o Na curso era piscina, dado. Na piscina. Na piscina. E o curso, porque tinha salto lá, plataforma de salto de até 10 metros. E o curso de salvamento existia mesmo e era dado pelos bombeiros. E eles não queriam saber se sabia nadar ou não. O Serginho era nadador em Corumbá. E Foi aí atleta, escolhe uma né? dupla. E eu grudei no Serginho, era um machado sem cabo. E eu grudei no Serginho. Então, Você. primeiro você pula no fosso, né? E aí tem toda a técnica. E eu sabia tudo da teoria. Né? Eu sabia que você tem que entrar, saltar na água, fazer isso aqui com as pernas, aí você cortando com o braço assim, para você não afundar, chegar na vítima, você não pode. Você põe uma mão aqui e outra aqui, até hoje eu sei. Você gira a vítima, passa a mão por trás e com a outra você vem, traciona, vem nadando e faz esse movimento com as pernas de tesoura até tirar da borda. Falei, Serginho, é o seguinte, primeiro eu vou te salvar. Tá? Então você pula lá e tal. E aí eu fui lá, salvei ele, fiz tudo certinho. Na minha parte de salvamento, tirei 10. Aí eu falei pra ele, ó, presta atenção. Agora eu vou ser a vítima. E eu não preciso treinar pra ser a vítima. Meu Deus. Eu só escolhi você porque você sabe nadar. E eu vou afundar, e você sabe que eu vou afundar. E eu sei que você vai me resgatar. E sei que você vai me resgatar. Eu confio em você, estou confiando na minha vida em você. Ele falou, não, vai lá. Caverna, o apelido na faculdade era Caverna. Caverna, vai lá, pode ir lá. E ele, de sacanagem, deixou eu afundar um pouco. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixou eu afundar um pouquinho, assim. Mas foi lá e me salvou. E o Ceballos, na época, ele era o sargento do bombeiro. E o Ceballos judiou bastante da gente. Mas o mundo dá volta, né? Isso foi em 96. Em 96? 2003, entra um senhor na academia que eu dava aula de musculação para fazer musculação, que era a primeira vez dele. Eu olhei aquela canelinha assim, e era embaixo, eu olhei aquela escada, falei, conheço. Aí quando desceu, Ceballos. Eu falei, Ceballos. Aí a moça da recepção veio, Jorge, eu falei, pois não. Chegou com a ficha, isso aqui é seu Ceballos, acabou de entrar e tal. E vai começar a musculação. Ô, senhor Ceballos, né? Bem-vindo. Né? E o Ceballos não vai lembrar. Quem bate, esquece. Nossa, ele judiou de nós demais, principalmente de mim. Apanha jamais. Eu era o mais velho, né, da turma, né? Ceballos, tudo bem. Vamos atender o senhor, tal, fazer um programa de musculação e tem toda uma metodologia para a pessoa começar e não ficar dolorida. Eu matei o Ceballos. Mas no primeiro dia, dei peso com sobrecarga mágica, eu sabia que ele ia ficar todo dolorido, que no outro dia ele não ia andar e tal. No outro dia chega o Ceballos. O Ceballos chegou assim, ó. Ai, meu Deus. Né? Na academia. Assim, ele chegou na academia. assim, ele fala pizza de academia. E eu cheguei, ô Ceballos, tudo bem? Não tá, não. Não, tem nada bem. O senhor caiu, dormiu mal. Ah, não, eu tiro Não, onda, não, gente. é melhor de Se você chegar nisso aqui, pra quem treina no peitoral, dá um toquezinho aqui, Nossa, você quer... é uma agulhada. Vai chorar. Aí eu fico, mas vem cá. Ai, Ceballos, eu abracei ele, apertei. Ai, tudo Ele não é vingativo, né? Não sou, mas assim, da mesma não. forma. Falei, mas esse Ceballos aconteceu? Eu falei, não sei, eu nunca fiz musculação na vida, mas acho que nada, tem alguma coisa que não tá certo.
Seu Ceballos, você não lembra de mim? Aí você foi... Você não lembra, não? Você é o seu Ceballos que... Ele voltou na academia? Curso, sim, salvamento, isso, na Federal, foi? 97? Isso. Jorge. Não, senhora. Machado Sem Cabo, lembra aquele que Esse pulou? esse apareceu na academia. Cara, ele deu... Não, ele é meu amigo até hoje, ele tá aposentado. Legal. E ele deu uma gargalhada muito gostosa. E agora entendi tudo. Não, e depois cuidei dele. E é um querido. Fica calmo que daqui 2 dias essa dor vai passar e o senhor não vai sentir mais. Aí a gente cuidou deles tudo certinho, mas é legal. O bom da vida é isso aí. Você ter pessoas que você pode ficar 20 anos sem ver. E ele apareceu na pizzaria há pouco tempo atrás. Ô, Jorge, tal, não sei o quê, tá fazendo cerveja, se aposentou. Que e é um bonitinho. querido. E Cerveja indica as artesanal? pessoas, cerveja artesanal. É sinal que a vida vale a pena, né? Vale. Quando você faz bons amigos ao longo dos anos, aí você pode passar anos sem vê-los, que quando você Pode. reencontra, Acabei de ir para é muito Dourados bom. agora. Acabei de ir para Dourados, quando eu comecei. Ah, você passou Na pizzaria, né? Não tem preço. Eu Isso não tem imagino. preço. Jorge, eu tô completamente encantada. Sério mesmo? Não, mas é Papo bacana. gostoso. Se deixar, a gente vai 2 horas, 3 horas. 3 horas, né, contando mas- as histórias. E a Ele gente não vai contou... ter, e vai ter olha, outras conversas ainda. outras, porque ele ainda não contou a história dele de Limeira. Porque se ele começou aos 13 na pizzaria, com 17, Fui pra Limeira ele com foi para 17. Limeira. Uhum. Com Não, 17 mas nós vamos ter uma segunda anos. conversa, não vamos? Se servir, eu estou à disposição. Se servir? Se eu contribuir de alguma forma, pode me chamar. Claro. Não, com certeza. Você tem cara que gosta de Delícia. música, você gosta? Muito. Muito. Por que Você você toca? acha que... Você é cantor, alguma coisa? É, eu já gravei um CD, de um lado eu cantei. Cara, de um olha lado só. eu cantei, do outro eu pedi desculpa. Tá. Não, mas você tem cara que gosta. Não, eu gosto de cantar. Não, quem gosta da moagem mesmo, sabe? Eu gosto também, nós vamos fazer alguma coisa então. Gosto de truco. Adoro Ai, jogar. Débora. Quero mesmo. Olha, Débora. Não, mas a Débora precisava fazer isso, eu entendo ela. Prometeu cumpriu. Prometi cumprir, Serginho, tá aqui, ó. Sandra Rosa Madalena. Salve, Magal. Mas você gosta de música dos anos 80, né? 70, 80, 70, adoro. 80. E eu sei cantar tudo. Meu HD de música é muito bom. Eu sei cantar as HD músicas. de 1 tera, De um tera para Com- sertanejo, para brega, para popular. 50 mil músicas. Sei bem. A pizzaria tem Spotify, Pizza do Jorge, só Olha! música mais legal. Aí tem Pizza do Jorge MPB, aí tem Pizza do Jorge Baladas. Eu fui para a estrada agora, tem uma outra que eu criei, a Pizza Viagem Botuca, quando eu ia para Botucatu ver meu filho. Colocava e ouvia. O pessoal vai lá e adora ouvir as músicas. Não, E a pizza do sensacional. Jorge. Sensacional. É muito A gostoso gente mesmo. bagunça mesmo. Eu costumo dizer que música é muita identidade do lugar e da pessoa, né? Sim. Música é vida. É, Música, exatamente. da onde eu fui na Exatamente. vida, as músicas me acompanharam. A memória afetiva de novo, memória né? afetiva. Seja De novo. comida, seja por música, De seja tudo. por uma, Olha, por uma exemplo, música. a Débora acabou de colocar essa música e eu lembro dos nossos ensaios na faculdade, na Federal. Muito legal. Isso é legal. E fica Muito até legal. hoje. Fica. E eles lembram, é uma graça. Quando eles se reúnem, né, normalmente se reuniam lá em casa, agora menos. Menos. E aí eu ficava ouvindo e me divertindo com as histórias deles, porque é muito, muito saudável. Essas brincadeiras que eles faziam com o Jorge, eles faziam entre eles, com todos Com eles. todos nós, é. O Cláudio Mário foi vítima, Todos. todos. E assim, e o Marcel, Cláudio eu já Mário comento que era o mais... Eles são pra frente, assim, eles pensam à frente, como Sim, você, sim. assim, Uhum. 3 anos luz à frente. Então, menina, você não tem noção. Cláudio Mário é o único que tinha carro dos meninos. É. Aí passava, o Luciano estava no ônibus. Pontos de ônibus, chovendo. Aí ele parava assim, e era aquela fichinha, né? A verdinha. Aí abria o vidro, jogava a fichinha pra ele. Ai, cara. Não, essa Aí é chegava sacana. atrasado, Sacana. chovendo. Claro, você não parou, ajudei, cara. Eu te dei uma Eu te fichinha. dei passe, né? Era. Ou quando os 6 homens entravam no carro, imagina. Nossa, tinha. A Tyrrell do Luciano, era um Fiat marrom 147. Quase bateram. Quase bateram Nossa. uma vez. É que eles me davam trabalho. Eles davam trabalho. Tá, Mas são moleque, época né? boa, Moleque. época boa.
Coisa boa, Jorge. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço, é gostoso. Pra mesmo. mim foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. A Débora já tinha falado pra mim, vamos lá, por favor, vamos junto. Vamos conhecer. E a gente é amiga há 20 anos conhecer. também. A gente tem o prazer de dividir a vida de trabalho e a vida de amizade mesmo. Sim, a gente isso é bom. participa da vida uma da outra há muito tempo. A Shell eu conheço desde que eu namorava o Serginho, antes da gente casar. Que legal, Chão. A gente só namorava. Exatamente. Só De acompanhar o namoro, do casamento, a gravidez, da vida dos imagina, meninos. eu não sou padrinho do casamento à toa. Eu puxava a orelha pra você cuida da Isso Débora. aí. Isso mesmo. Sem conhecer a Débora direito. Se ela amiga, é isso coisa aí. séria. Você... É isso aí. Serginho era muito querido e danado. Mas danado no bom sentido. Né? Quando começou a namorar com ela sério... Ele acalmou. Sossegou. Mas é um querido, sossegou. é um querido. Eu sou fã daquele Serginho. Ele é um Sou fã. lindo. Ele é um lindo. É um lindo. Ó, Obrigada por esse essa presente. gentileza. E aí tem um presente pra ele também, vou dar. Muito obrigado. Dá. Ó o mesmo, jabá. tá? Isso Meu jabá. É um alto jabá isso aí. Esse é um hein? alto jabá. Ó, o Jorge é nosso companheiro aqui no podcast, Pizza do Jorge, Vitório Zeola, 52. 52. Carandaboschi. Carandaboschi também E tem o delivery. Instagram? Pra gente Pizza já... do Jorge, tudo junto. Pizza do Jorge. Pizza do Jorge, tudo junto. Olha, Você nunca experimentou nada igual. não é uma coisa assim muito salutar. Assim, vocês vão dar muita risada no Instagram, mas é legal. É muito legal. Além de tudo, tem pizza lá. A gente tem uma Isso é surpresa bom. pra você. Isso é A gente bom. fez um vídeo pra você. É. Esse aqui é de presente, Comitivas Pantaneiras. Foi uma viagem muito que eu obrigado. fiz. Isso aqui é uma coisa que acho que, para mim, particularmente, é muito rico, porque eu gosto assim, para você que vivenciou isso aqui, você não vai esquecer nunca. Eu Viajei. gostaria muito de ter essa oportunidade. Então, a sua profissão te levou a isso, né? Eu acho que deve fazer até muito Mas mais. se você falar que você quer, a Débora dá jeito? Não, eu vou. Ela vai... Você quer? Você quer viajar junto? Vai, a gente Isso aqui faz, é lindo. A gente faz. Ela arma uma comidinha. Isso aqui é, rapidinho. não, isso aqui Fácil. a maior pureza da vida é isso aqui. São Você pessoas incríveis. precisa conhecer os cozinheiros das Isso. comitivas. Nossa. Olha, é uma loucura. É um conhecimento assim fora do comum. Fora do comum. E eles aprendem observando os outros fazendo. Exatamente. É lindo. É nesse sentido que eu falo. Isso aqui é um aprendizado para a vida. Isso aqui foi um privilégio Eu que a topo. profissão te deu. Parabéns. Obrigada. Eu Muito topo. obrigado. Me tá? levem. Que para mim é um grande presente Vamos mesmo. nós Muito três. obrigado. O Jorge vai acompanhando Obrigada, viu? o cozinheiro. Vai lá mesmo, Eu tá? vou, mesmo. E eu vou pra ficar, porque eu quero curtir a música da playlist. Sim, vai, a gente pode chega baixar. cedo. Tomar cerveja, porque Chega deve ser cedo. cerveja A gelada. pizzaria abre pizza. 6 Das horas. 18 até as 23. 23, 23h30 no sexta e sábado, 23h30. Olha só os assuntos que a gente ainda pode conversar com o Jorge. Os desafios que ele enfrentou durante a pandemia, que eu sei que não foram poucos. Não, Você tem o desafio daquela avenida, que é uma avenida super ali é perigosa. perigoso. Tem- E o que eu quero saber Ah. é se também tem conto de fada na paternidade. Tem conto de fada? Você trocava fraldas? Não, eu cortei o umbigo quando nasceu. Ah, Você tá é louco? Eu isso? nunca larguei. Sério? Os primeiros banhos são meus. Não, mas assim, dos desafios Fralda é mesmo minha. de pai, sabe? A mãe estava Bonitinho. cansada, dormindo. Eu era babá eletrônica. Então ele mexia lá, Mexia. eu dava assim. Aí a mãe cansada, quando Então tá feito já nosso combinado Não, da é próxima maravilhoso. conversa. A gente vai Eu ter ia assim. lá, acordou. Aí chegava na mamãe, mamá. Pegava a mãe sonâmbula, colocava na poltrona. Quando ela estava sentadinha lá, eu vejo o neném, dá uma mamá e eu fico ali Que em pé. bonitinho. Terminou o neném aqui, arrotar. Meu filho pequenininho, Guilherme, eu mandei outro dia uma playlist para ele, que eu gosto de música, né? De discos de cantigas, roda cantada. Que eu só ouvi com ele até os 2, 3 anos. Escuta esse aí que eu achei aqui. Aí ele ligou chorando para mim. Nossa, Oh, meu Deus, que bonitinho. lindo. Foi pai. Coisa louca. As brincadeiras que o pai Muito legal. fazia com ele. Ele não é biólogo à toa. Eu levava pro meio do mato. Ele é por vocação. Como assim pro meio do Meio mato? do Peraí, mato, você meio ia do pra mato. Ali, fazenda Parque das ali, Nações Indígenas, entrava por baixo das pontes, no córrego, os bichos, pra passear, pra explorar, Natureza. para andar, aonde podia. E eu levava. Escorregar, eles brincaram. Que bacana. Brincaram bastante. E não esquece Você nunca curtiu, isso, né? então. Nossa. Você curtiu a paternidade. Eu curto. Você curte Eu até curto. hoje. É curto. É um privilégio, é uma benção.
não é para todo mundo. Quando você falou que você tem uma playlist para Botucatu, é porque você viajava muito para visitá-lo? Eu ia assim, sempre que podia. E para mim uma terapia é dirigir, viajar. Adoro. Também gosto muito. Nossa, adoro. O que você pensa quando você está viajando? Então, você não pensa, você curte. Então, mas a música é visual. É terapêutico mesmo. É muito. Eu não consigo trabalhar sem música. Não consigo. Então a gente podia ter deixado Sandra Rosa rolando e mais uma playlist. Não me atrapalha em nada. Vai acontecer que eu vou incorporar aqui, então. Vamos dançar. Boa. Acho que... É isso, Jorge, obrigada. Obrigado. Caramba, a gente se vê mais vezes. Obrigada, sim. meninos, também. Obrigada, Débora. Foi meninos, ótimo o obrigada, papo de chefe. hoje. Obrigada Uma pela delícia, pizza maravilhosa. Obrigado. Eu acho que agora nós vamos terminar de matá-la. Agora dá. Com muito prazer. E Obrigado, isso. Débora. E é isso, dá tchau pra todo mundo. Acompanhem. Beijo. Por favor, nos sigam. Podcast Mãe de Três. Mais de na três, Insta. por favor. Muito gostoso. Gostoso. Vamos bater papo por aí. Assistam, adorei. Gostou? Muito Que gostoso bom. mesmo. É isso aí. Dá um joinha, se inscreve, compartilha. Né? Tem todo esse lance por aí. Tamo junto. Obrigada, vamos gente. A curtir. gente Mãe se vê de três, no feito pra próximo. vocês, tá? Valeu. Isso mesmo. Tá bom? Obrigado. Pai de três também. Um abraço. Amém. Este podcast tem o apoio de Dr. Johnny Biancão, Medicina Ortomolecular e Clínica Médica. E Pizzaria do Jorge, Rua Vitório Zeola, 52, Carandá Bosque, Campo Grande. Você nunca comeu nada igual.